Olá, bem-vindos! Aqui você vai entender o direito fácil e sem juridiquês. E sabe por quê? Porque você está no Por Dentro da Lei, comigo, doutora Vanessa Souza. Já se prepara que hoje o assunto é polêmico, o assunto, a gente recebe, é campeão de recebimento de dúvidas aqui. E hoje a gente vai falar sobre pensão alimentícia. Então já se prepara, entra no site www.tvdasartes.com.br, vai no Fale Conosco, envie suas dúvidas. Você pode também enviar pelo WhatsApp, o 11 999 14 11 18. Hoje nós vamos receber a doutora Carla de Oliveira. Ela é vice-presidente da OAB de Embu das Artes. Ela é advogada e também é especialista em direito de família. Tudo bom, doutora? Tudo ótimo, sejam bem-vindos. Doutora, o assunto de pensão sempre gera muita dúvida e muita polêmica, né? Gera. Principalmente agora com a pandemia, então explodiu as reclamações. Isso, as dúvidas são constantes, né? Quanto mais vão surgindo situações novas, mais dúvidas no decorrer dos acontecimentos vão surgindo também. Então, eu vou começar um pouquinho. Eu quero falar sobre como dar entrada. Mas não só como dar entrada, aproveitando que a gente está com a vice-presidente da OAB de Embu. E vamos falar aqui sobre como aquela pessoa que não tem condições de dar entrada como um advogado particular pode, através da OAB de Embu, dar entrada num processo. Sim, claro. Nós temos um convênio, né? Nós advogados daqui da subseção de Embu das Artes, nós temos um convênio com a Defensoria Pública, né, do Estado de São Paulo. Então nós disponibilizamos advogados, né, para a propositura de ações diversas, né, inclusive a nossa líder aí, a pensão alimentícia, né, os alimentos. Então, também assuntos de família em geral, guarda, regulamentação de visitas, enfim, todos esses assuntos a gente pode discutir na OAB com o advogado, que nós chamamos advogado do Estado, né? Mas é um conveniado, né, da OAB com a Defensoria Pública. Nós atendemos de segunda a sexta-feira. Agora a gente precisa de um agendamento prévio por conta da pandemia, né? Então nós disponibilizamos um WhatsApp para atendimento, né? Então é marcado um horário, no dia e horário marcado, a pessoa é atendida por um advogado, né, qualificado. A gente vai passar depois e vai colocar o WhatsApp aqui embaixo, tá bom? Então a gente vai passar o WhatsApp e vai deixar aqui embaixo para que vocês consigam ligar lá e agendar para tirar suas dúvidas. Lembrando que dúvidas relacionadas a ações trabalhistas, previdenciárias e criminais de réu preso, nesse caso a defensoria não atua, correto? Isso, não atua. Então ele agenda um horário, né? Nós requisitamos aqueles documentos básicos, né? RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de renda, certidão do menor. Então são aqueles documentos básicos, né? E ele passa por uma triagem, a gente analisa se a pessoa tem as condições, né? Para se tornar um assistido, encaminhamos ao advogado que foi nomeado e ele que dará o atendimento a essa pessoa. Então, a propositura da ação é bem simples. O mais importante é que a gente consiga encontrar o pai. Inclusive, a ação de investigação de paternidade é uma das ações que fazem por lá. Né? Lembrando que, para saber se você tem direito ou não, precisa ter renda de no máximo 3.300, né? Que são 3 vezes o salário mínimo. 3 salários mínimos. E também, faz também no caso de divórcios, porém divórcio, quando é consensual, junta-se o valor das duas partes, então não pode passar desse valor. Né? Isso. E em casos que se lidam com imóveis, né, despejo, uso capião, enfim,
é até 141 mil, mais ou menos, né? Isso, nós avaliamos o patrimônio, né, de uma maneira geral, porque às vezes, por exemplo, tem casos, nem é o assunto de hoje, mas só um exemplo, tem casos em que a esposa possui um patrimônio, mas ela não está em poder dele, né? Então há um patrimônio, mas ainda não foi dividido, então subentende-se que ainda assim essa pessoa tem condições de ser uma assistida, um assistido. Lembrando que você tem que fazer a prova de renda. Então não adianta você chegar lá e falar, não, eu só recebo um salário mínimo, eu não recebo nada. Então tem que fazer a prova de renda. Porque o Estado ele vai verificar se o que você está falando é verdade, né? Não é o ponto de hoje, mas já chegou casos, né? De que a pessoa chega lá, um caso que eu fiz, a pessoa chegou, falou que tinha colocado silicone e que ia lá para poder pedir a pensão. Né? Então, a pessoa que colocou silicone, tem carro, né, casa, não é uma pessoa que entra nos critérios, né? Inclusive, esse assunto é bem interessante porque, como a gente vai falar da guarda também, tem várias pessoas que buscam a OAB para uma autorização de viagem para o exterior, né? Que também é extremamente redundante, né? Então a pessoa, ela tá com uma passagem comprada para o exterior, então vai desfrutar de todos esses benefícios aí de uma viagem, né? Mas para dar entrada na ação, solicitando a autorização de viagem, tem que ser o advogado do Estado. Então, nestes casos também, geralmente não é concedido. Então, precisa ter um assunto bem coerente e que seja, de certa forma, comprovado que há essa necessidade, né? Sim, que você não tenha realmente a condição de pagar um advogado particular, né? Então, tem a renda mínima e você tem que provar que você não tem essa renda, né, de 3.300, ou que você tem menos que esse valor, que você ganha mensalmente, né? Então, não adianta, geralmente, se vai pessoas autônomas que vão, geralmente pessoas autônomas não têm um valor pré-definido, mas geralmente não ganha menos do que isso, né? Isso. Então, é complicado. Então, realmente, a Defensoria Pública é para pessoas que realmente têm a necessidade de um advogado. Né, mas geralmente são advogados até particulares que atendem, porém que a gente está atuando ali pelo Estado, né, de forma gratuita. Isso, em realidade os clientes acham que não nos pagam, né? Mas esse valor já está pago na quantidade de impostos que nós pagamos, né, mensalmente. Então, assim, não sai do bolso do cliente, assim, em espécie pagando para o advogado, né? Mas sendo o Estado que nos custeia, então... o Estado, ele custeia justamente por conta da Constituição, né? Exatamente. Então, a gente tem direito, né, não só de defesa, né? Que ocorre também muita procura por defesas, né, de pensão, de alimentos, de guarda. Isso. Né, e de réu solto também, né? Lembrando que sempre vai pessoas com dúvidas para entrar com ações trabalhistas, previdenciárias e réus presos, e nesse caso a Defensoria não atua. Isso. Tá? Agora, casos cíveis, família, esse sim a Defensoria vai atuar. Então, vamos falar um pouco agora sobre como é calculada a pensão. Porque tem um mito na sociedade que é 30%. E esses 30% não está escrito na lei. Mas todo mundo acha que é obrigatório os 30%. Né? Então, vamos falar um pouco disso. Como é calculada, né? Como é que a gente chega nesse valor e como é que a gente chega na porcentagem que o pai ou a mãe tem que fazer o pagamento de pensão alimentícia. Porque não é só a mãe que recebe pensão alimentícia do pai. O pai, às vezes, também recebe pensão alimentícia da mãe, em alguns casos. Isso. Então, bem colocado, não está na lei, né? E, geralmente, todas as mães já falam, não, é 30%, 30%. Então, como chegou nessa porcentagem de 30%? Através de entendimentos jurisprudenciais, né, onde foi, de certa forma, constatado que o pai, dispondo dessa porcentagem, não traria nenhum prejuízo ao seu sustento, e a criança, por sua vez, teria uma ajuda nos seus custos, né? Eu não gosto muito de utilizar essa palavra ajuda, né? Porque são responsabilidades. Então, o pai é
tão responsável quanto a mãe, né? Então, na verdade, cada um arcando com as suas responsabilidades em relação ao menor. Então, chegou-se a essa porcentagem de 30% justamente por inúmeras discussões que aconteciam, né? Porque um quer pagar mais, um quer pagar menos. Realmente, eu escuto muito isso. Mas o meu vizinho recebe 30% e eu só recebi 20%. Então, assim, os assuntos relacionados aos alimentos, eles são bem específicos, né? Então, eles não podem ser comparados com o do vizinho, com o do parente mais próximo. O seu caso em específico, né? E a pensão do seu filho. Então, como que funciona? Num possível acordo, às vezes o pai tem um salário alto, né? A mãe reconhece e ela fala assim, não, para mim 20% do montante que ele recebe líquido, eu já consigo arcar com as despesas do menor e viver tranquilamente. É fixado esses 20% sem problema nenhum. Às vezes os 30% não chegam nem próximo às despesas do menor. E ainda assim é fixado esses 30%. Dá para fixar mais? Quando a gente fala de rendimentos líquidos, é difícil a gente fixar mais do que esses 33%, né, que na verdade é um terço. Por quê? Porque já é aquela média que eu falei no início, né, que o pai é a necessidade e a possibilidade. Então, a possibilidade do pai no pagamento e a necessidade do filho no recebimento. Geralmente, quando a gente fala de pais que não trabalham registrados ou trabalham de forma autônoma ou porventura está desempregado, a gente busca fixar esses alimentos de certa forma no salário mínimo, né? A gente tem assuntos assim inúmeros. Tem aquele pai que fixou lá os alimentos lá em 2015, os 20%, 30% sobre o salário mínimo, ele está pagando o mesmo valor até hoje, né? Então, sempre que aumenta, todo mês de janeiro, aumenta o salário mínimo. Então, todo mês de janeiro, o pai deve fazer a majoração também dos alimentos, né? Quando a gente fixa sobre sobre o salário mínimo, a gente consegue uma mudança aí maior nas porcentagens. Por quê? Porque a gente consegue que o pai realmente fale quanto ele pode pagar e a gente tem mais ou menos quanto um filho seria confortável para o filho receber e ainda vivendo nas condições que viveria caso o pai e a mãe estivessem morando juntos, né? Nesse aspecto, a gente consegue ainda, né, fixar daquela pessoa que não tem o registro em carteira e nós também conseguimos fixar no caso de pessoas que estão desempregadas. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando assim, mas eu estou desempregada, eu não consigo pagar os alimentos. Isso não é uma justificativa, né? Porque mesmo você estando desempregado, você tem aquelas necessidades básicas, né, diárias, né, que todo ser humano tem, que é alimentação, vestuário, higiene de certa forma, né, que engloba água, luz, enfim. Então essas despesas elas são mensais. Você estar ou não empregado não justifica o não pagamento, né? Porque estou desempregado, o meu filho este mês não vai comer, né? Então, de certa forma, você precisa arrumar uma outra maneira aí de obter esses ganhos mensais, né? Até para conseguir um determinado valor que supra essa necessidade do filho. Porque geralmente essa pessoa, ele não fica, ele está desempregado, mas ele tem os trabalhos informais, os famosos bicos, né? Que eles fazem justamente porque ele também precisa comer. Dessa mesma forma, a criança também precisa. Então, contas fixas, água, luz, gás, alimentação, são mensais. Então, ele vai precisar também para ele e para a criança. O problema é que muitas vezes a pessoa que tem que pagar os alimentos, ela pensa nele, esquece da criança, né? E a gente tem um problema muito grande aqui da necessidade da criança e a possibilidade do pai. Porque às vezes a necessidade da criança está aqui em cima e a possibilidade do pai está aqui embaixo. E aí como é que a gente faz nesse caso?
É um caso muito delicado. Aqui no Embu a gente vive uma situação assim diária, né? Que a renda familiar chega a ser um salário mínimo, né? E geralmente esse pai que recebe um salário mínimo, ele tem 1, 2, 3, 4 filhos, né? Como é que a gente faz a divisão e o pagamento dessa pensão quando tem outros menores? Infelizmente, a gente não consegue fazer milagre, né? O pai ele vai ter que pagar de acordo com o recebimento dele. Só que dividindo, e geralmente são mães diferentes também. Então, dividindo essa porcentagem, eu não conseguiria descontar deste pai, do salário líquido deste pai, 30% para cada filho. Então, é nesse momento que a gente precisa fazer uma média dos recebimentos do pai e uma média das necessidades do filho, né? Então, por mais que a necessidade do filho esteja aqui, escola, perua da escola, alimento, enfim, o pai ele ganha muito pouco, então ele nunca vai conseguir suprir essa necessidade 100% do filho, né? Então é um assunto bem delicado, mas se o pai não tiver outra opção, tem alguns pais que trabalham registrados e ainda trabalham de maneira informal, para conseguir agregar valores a essa renda. Mas ainda assim é muito complicado. Por quê? Porque a gente não consegue... tem crianças que recebem R$70 ao mês de pensão. Porque às vezes os trabalhos informais não tem como a gente... A gente não consegue comprovar que efetivamente existe essa renda, né, por fora. Então a gente não consegue fixar a pensão sobre esse valor. E não quer também dizer que necessariamente se tem 4 filhos, você vai pegar 30% do salário dele e dividir igualmente para as 4. Não, pode ser, tem um que receba 5%, outro receba 20%. 12%, exatamente. Pode ser variado, outro receba 10%. Então pode ser que não necessariamente todos recebam ali 10% cada um, ou não, 12% cada um, 5% cada um. Pode ser que seja, dependendo de cada criança, seja valorado uma porcentagem. Da mesma forma, o salário mínimo, quando o pai ou a mãe ele é autônomo e a gente precisa fixar, não necessariamente vai ser 30% do salário mínimo, né? Às vezes vai ser 59%, 60%, às vezes vai ser 20%. Exatamente. Vai depender sempre da necessidade da criança e a possibilidade do pai, né? E uma coisa que eu gostaria de falar agora, que a gente sempre, pelo menos vai bastante, geralmente na defensoria, perguntar, olha, eu tenho essa sentença aqui, ele tem que pagar tanto, foi fixado em 2013, R$400 para ele pagar. E foi fixado sobre o salário mínimo. E eu quero atualizar esse valor. Aí não é uma atualização de valor, não é uma revisão de pensão que a pessoa está querendo. Ela quer, na verdade, uma execução, porque, na verdade, tem a sentença, já se tem uma decisão, e o valor ele já está para ser atualizado pelo salário mínimo. E o que acontece é que o pai ou a mãe não cumpre, ele não atualiza, então ele fica ali 5, 10 anos pagando R$400, sendo que eles têm que pagar, na verdade, sobre o salário mínimo. Então, se 59% sobre o salário mínimo, e ela estava pagando R$400, hoje já deveria estar pagando R$649. Então, todas as sentenças geralmente já vêm com essa atualização anual, que é automática, né? Isso. O problema é que não cumpre. Então, a pessoa às vezes vai lá na defensoria requerer para que seja feita uma atualização dos valores, mas não é uma atualização, na verdade é uma execução, né? Isso. A atualização, como eu disse até no início, ela tem que ser feita pelo alimentante, né? Então, se a pensão dele foi fixada sobre o salário mínimo, então, janeiro de todo ano, ele viu que mudou o valor do salário mínimo, ele automaticamente já atualiza o valor. Mas nem sempre é assim que acontece, né? Nesses casos, qual a possibilidade? A gente consegue cobrar as diferenças desse período que não foi pago, tá? Então, por exemplo, como foi o exemplo, se ele estava pagando R$400, ele teria que ter pago 650, a gente consegue cobrar todas essas diferenças desde lá de trás até agora, né? E pedindo ainda que ele
atualize o valor e comece a pagar corretamente. Por quê? Porque conforme ele for protelando esse aumento, maior fica a dívida, E a né? dívida vai virando uma bola de neve. Nestes casos em específico, eu quero deixar bem claro, porque há muita dúvida também, muitas pessoas perguntam como que funciona o pedido de prisão. Então ela acha que essa pessoa que pagou um valor menor, ele pode ser preso. E nesse caso em específico, a gente não pode pedir a prisão dele, porque ele está em dia, porém ele pagou um valor menor. Então, nestes casos, a gente consegue fazer uma ação de cumprimento de sentença para que seja cumprida aquela sentença que vocês fizeram um acordo anteriormente e que seja pago o valor correto. Como ele tem um débito, a gente pode fazer a cobrança deste débito, né? Que aí é através de... se ele não fizer o pagamento do valor, a gente pode pedir o bloqueio de contas, bloqueio de bens, enfim. Quando a gente pode pedir a prisão desse pai que porventura não efetuou o pagamento? Quando ele ficar pelo menos 60 dias inadimplente. Então, completou 2 meses aí, a lei hoje foi alterada, então a lei fala nos 30 dias. Porém, nós da Defensoria, como a gente já conhece, né, que tem muitos pais que eles atrasam o pagamento e acaba ficando sempre um mês para trás, então nós exigimos que esteja pelo menos 2 meses atrasados. Estando 2 meses atrasados, a gente já consegue fazer o pedido. Esse pedido em específico cabe à prisão do pai. Lembrando que não necessariamente a prisão sempre é a melhor opção, porque muitas vezes a gente se depara com, chega lá, doutora, eu quero pedir a prisão, não tem outra coisa, ela quer a prisão, e nem sempre a prisão é a melhor coisa. Isso, porque também a gente precisa pensar que o pai preso, ele não vai trabalhar, e se ele não trabalhar, a probabilidade dele ajudar na pensão, né, arcar com as responsabilidades dele, diminui ainda mais. Então, vamos falar sobre a pensão e as visitas. Porque sempre é uma coisa polêmica. Se o pai, ou a mãe, ou quem paga alimentos e tem o direito de visitas, não vai, então também quer dizer que não paga a pensão, então eu não deixo também ir fazer a visita. Esse é um assunto bem delicado, porque a gente começa o atendimento e a primeira coisa que a mãe ou aquela pessoa, o guardião, né, fala é justamente isso, né? Ah, ele não vem pagando os alimentos, então eu não vou deixar ele passear com ele no final de semana, né? Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Embora os assuntos se confundem, né? A gente está falando de pai, mãe e menor, sempre, né? Essa relação. Pagar ou não os alimentos não quer dizer que ele pode ou não visitar o menor, né? O pagamento dos alimentos é uma obrigação legal, um dever legal, né? Então, o pai, ele obrigatoriamente, ele tem que cumprir com o seu dever. As visitas é um direito, né? O direito, a gente decide se a gente quer exercer ou não. Então, aí são duas situações bem diferentes. A gente confunde porque automaticamente aquela pessoa que está com o menor diariamente, ela tem custos maiores, ela tem gastos maiores, né? E a outra pessoa que só visita, né, que hoje é bem corriqueiro ser a mãe também, né? Ela só tem aquelas despesas naquele fim de semana. Então, ela não consegue mensurar ao certo a despesa que um menor traz, né, no decorrer do mês. Então, eu sei que é muito complicado para a gente aceitar isso, mas o não pagamento da pensão não pode dar ao guardião aquele poder de privar o outro, né, das visitas do menor. Então, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Não é uma moeda de troca, né? Não, e justamente é bem colocado, eu não gosto de falar isso, mas muitos casais usam os menores como troca, né? Então, ele não deu tal coisa, então eu não vou deixar ele numa festinha. O direito de estar com ambos, né, com o pai e com a mãe, é do menor.
E isso vai refletir na vida dele toda. Então, quanto mais convívio tiver com o pai e com a mãe, melhor será para o menor, né? Então, seria interessante que a gente não fizesse isso, né? Usasse a criança para fazer essa troca, né? A palavra é um pouco forte, né? Usar a criança como moeda de troca. Mas é o que a gente vê no dia a dia, Exatamente. Né? E no dia a dia acaba acontecendo isso. E é uma coisa que não deve acontecer, porque uma coisa não está atrelada à outra. São coisas separadas, totalmente diferentes, né? A gente está no finalzinho aqui, tem muita coisa que a gente não falou, mas a gente vai falar sobre o último assunto agora, que é sobre a pandemia. Então, muitos pais, agora na pandemia, diminuíram seus recursos e, às vezes, até os recursos zeraram, né? E não vou pagar pensão. Como é que fica isso, doutora? É um assunto bem delicado, né? É também muito novo. E até os juízes estão tendo cautela na hora de decidir e definir, né? A pandemia com a pandemia, pode suspender os alimentos? Não, não pode. Essas pessoas que tiveram os salários reduzidos e que tiverem os alimentos sendo descontados de suas folhas de pagamento, os alimentos serão descontados na proporção do recebimento. Então, eles também serão reduzidos. Aqueles pais que são autônomos e que tiveram, de certa forma, a sua renda diminuída, né, até receberam o auxílio emergencial dado pelo governo, eles teriam que pagar sobre o valor do recebimento dele no mês, né? Ah, mas o valor que está fixado para mim é sobre o salário mínimo. Infelizmente, você precisa manter aquele valor que foi fixado. Não tem uma possibilidade de alteração, não há nada em nenhum julgado que permita o pai diminuir o valor que foi fixado ao seu bel prazer, né, por conta da pandemia. Só poderá ser reduzido através de ação, né, de uma ação revisional de alimentos, uma ação específica para reduzir, e somente nesses casos é que você pode reduzir a pensão. Se você fez isso por sua conta e risco, volte a pagar o valor normal, correto, aquele que havia sido fixado, porque em breve você vai receber uma execução de alimentos, um cumprimento de sentença. Para você pagar os valores ali que você pagou valor menor. Diferente. Então, a diferença você vai pagar. Exatamente. Né? Então, a gente tem muita coisa que a gente não falou aqui. Doutora Carla, nem perguntei para ela, mas ela vai ter que retornar aqui de novo. Que ótimo, com o maior prazer. Mas vai ter que retornar. Porque a gente não falou sobre os avós que pagam pensão, que é uma pergunta que sempre tem. Filhos adotivos, precisa pagar pensão? Não precisa? Viagem, pode pegar meu filho e sair com ele e viajar e não avisar? Como é que fica a regulamentação de visitas? 15 dias comigo, 15 dias com ela? Como é que fica? Tem outra jeito de ser diferente? Né? Tem muita coisa que a gente não conseguiu falar nesses 30 minutinhos, então a doutora Carla vai ter que voltar. Volto com todo o prazer. Então, doutora Carla, deixa aqui os contatos para que quem tenha dúvidas possa entrar em contato com a OAB de Embu das Artes para poder tirar as dúvidas. Então, quem precisar, né, daquele atendimento pela Defensoria Pública, quiser uma informação do advogado, né, o telefone para contato é 4704-6467. E nós disponibilizamos através deste mesmo telefone aquele WhatsApp comercial, então vocês podem agendar um horário. Nós não tiramos dúvidas pelo celular, pelo WhatsApp, porque são inúmeras dúvidas, não teria. Mas você pode marcar como. Um horário. Isso, mas aí é agendado um horário e você é atendido por um advogado e tira todas as suas dúvidas sem problema nenhum. Aqui embaixo a gente vai deixar para vocês o WhatsApp para poder marcar, para poder, se você precisar ir na OAB de Embu das Artes. Vamos deixar também o site, né, aqui embaixo. E se vocês tiverem mais dúvidas, podem mandar também pra gente no 999 14 11 18. A gente vai tirar todas as dúvidas com o maior prazer e já manda as dúvidas pro próximo programa que ela já tira também. Isso mesmo, com todo prazer. Então, muito obrigada pela sua participação. A você. E hoje nós ficamos por aqui. Eu gostaria de agradecer a Unicesumar, de Embu das Artes e de Itapecerica da Serra, aos nossos queridos patrocinadores. E ficamos hoje por aqui. Até mais!